Para o Ministério Público Federal falará o Dr. Roberto Monteiro Gugel Santos, Procurador-Geral da República. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados. Em primeiro lugar, a Procuradoria-Geral gostaria de destacar que devem ser afastadas por absolutamente inadmissíveis nesta sede quaisquer considerações tendentes a rever, por via oblíqua, a decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a realização de eleições indiretas no Estado do Tocantins. O que cabe examinar aqui é tão somente a rigidez constitucional das leis editadas com a finalidade de regular as referidas eleições indiretas. Editou-se de início a Lei 2.143 de 2009, que, para sermos breves, destacaria que estipulou que caberia aos deputados estaduais e não aos partidos políticos inscrever as chapas que concorreriam aos cargos de governador e vice-governador do Estado do Tocantins, matéria de natureza eminentemente eleitoral. Desta forma, a lei teria, em primeiro lugar, violado a regra de competência expressa no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, mas, além disso, suprimido a participação dos partidos políticos na indicação dos seus candidatos, facultando exclusivamente aos deputados inscrever as chapas concorrentes à eleição, alijando as agremiações partidárias do processo eleitoral e restringindo o universo de possíveis candidatos. Portanto, aquela primeira lei retirava dos partidos políticos o direito de indicar seus candidatos escolhidos em convenções segundo os seus estatutos próprios, o que violaria a autonomia assegurada pelo artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal. O eminente ministro Carlos Aires Brito, em seu voto na consulta número 1407 no Tribunal Superior Eleitoral, destacou com a propriedade habitual: a essa função de sujeito processual ativo que insta aos partidos políticos, a Constituição ajuntou a de intermediário entre o corpo de eleitores de uma dada circunscrição e todo e qualquer candidato a cargo de representação popular. O partido, enquanto necessária ponte, elo imprescindível na corrente que vai do eleitor ao eleito. É como está no inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 14, que torna a filiação partidária uma das explícitas condições de elegibilidade na forma da lei. Ora, prossegue o ministro, a essa obrigatoriedade de filiação partidária só pode corresponder à proibição de candidatura avulsa, candidatura zumbi ou exclusivamente pessoal, pois a intercalação partidária se faz em caráter absoluto ou sem a menor exceção, o que revela a inserção dos partidos políticos na compostura e no funcionamento do sistema representativo, na medida em que somente eles é que podem selecionar e emprestar suas legendas para todo e qualquer candidato a posto político eletivo. E, no mesmo sentido, nós encontramos diversos pronunciamentos desta Suprema Corte, podendo referir-se, por exemplo, o mandado de segurança 26.603, em que o ministro Celso de Mello, relator, ressaltou a importância dos partidos políticos para o regime democrático, bem como a sua essencialidade no processo de escolha dos governantes. Em última análise, a essencialidade dos partidos no processo político governamental. Então, dúvida não há que a primeira lei apresentava inequívoca e inegável mácula de constitucionalidade. Pois bem, essa primeira lei foi editada no dia 10 de setembro. Em 26 de setembro, o último, sobrevém a Lei 2.154, de 26 de setembro, que
passa revogando a anterior Lei 2.143, de 10 de dezembro de 2009, pretende disciplinar a eleição para o preenchimento dos cargos de governador e vice-governador na hipótese de dupla vacância. Com a revogação da lei, parece à Procuradoria-Geral que efetivamente teria perdido o objeto a primeira ação direta de inconstitucionalidade, não parecendo visível a alegada fraude, a alegada tentativa de frustrar o pronunciamento desta Suprema Corte. Bom, a Lei 2.154 é extremamente curta e dispõe: vaga os cargos de governador e vice-governador do Estado do Tocantins nos 2 últimos anos de mandato, a eleição para preenchimento dos cargos é feita pelo sufrágio dos deputados integrantes da Assembleia Legislativa, em sessão pública, por meio de votação nominal e aberta. A eleição deve ocorrer em sessão extraordinária, marcada para tal fim, 30 dias depois da última vaga. O artigo 3º, a Assembleia Legislativa, por resolução, regulamentará a eleição prevista nesta lei, entre em vigor na data da publicação, revogada, como disse, a anterior Lei 2.143, de 10 de setembro de 2009. Pois bem, em primeiro lugar, e aqui inverto a ordem em que foram colocadas as impugnações na inicial, argumenta-se que a lei que altera o processo eleitoral, em face de expressa disposição constitucional, não poderá ser aplicada à eleição, direta ou indireta, não importa, que ocorrer até 1 ano da data de sua vigência. Sustenta-se, portanto, que a eficácia das novas regras estaria condicionada ao transcurso do prazo de 1 ano, segundo o artigo 16 da Constituição, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo. Neste ponto, destaca a Procuradoria-Geral, há tantas vezes referidas, quando se cuida do tema, a ação direta de inconstitucionalidade número 1057 da Bahia, de que foi relator o eminente ministro Celso de Mello. E neste precedente, verdadeiro leading case, assentou o eminente relator, em certo trecho do seu voto, que os Estados-membros acham-se vinculados, em função de expressa determinação constitucional inscrita no artigo 28, caput, infine, da Carta da República, ao modelo subordinante estabelecido pelo artigo 77 da Constituição Federal, que se aplica, no entanto, por força dessa cláusula de extensão, apenas às eleições ordinárias e populares, realizadas para a seleção de governador e de vice-governador do Estado, inexistindo, no que concerne à hipótese de escolha suplementar pelo próprio Poder Legislativo, no caso excepcional da dupla vacância, qualquer regramento constitucional que, limitando a autonomia estadual, imponha a essa unidade da Federação a sua integral submissão aos padrões normativos federais. E mais adiante, Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, prossegue asseverando que, na realidade, a escolha parlamentar dos novos mandatários do Poder Executivo Estadual acha-se desvestida de caráter eleitoral, porque, constituindo o ato essencialmente político, contém, veicula e exterioriza uma típica decisão de poder, cuja prática, superando o campo do mero processo eleitoral, projeta-se na dimensão mais ampla do exercício pelo Estado-membro da irrecusável autonomia política de que dispõe em matéria de organização dos poderes locais. Estabelecida essa premissa, ou seja,
o aspecto de achar-se desvestido de caráter eleitoral a escolha parlamentar dos novos mandatários, disso decorreria, ao ver da Procuradoria-Geral Eleitoral, Procuradoria-Geral da República, e com as vênias devidas dos que argumentam em sentido contrário, disso adviria não ter aplicação a norma restritiva do artigo 16 da Constituição, já que não teríamos, no caso, processo eleitoral a impedir a implementação da norma antes de decorrido um ano. Da mesma forma, por não se tratar de processo eleitoral, nós teríamos afastada a aplicação do parágrafo 2º do artigo 81 da Constituição, que impõe seja a eleição definida por lei em sentido formal. É precisamente a alegação que faz a inicial da segunda ADIM, no sentido de que o artigo 3º seria inconstitucional por delegar a uma resolução da Assembleia Legislativa a regulamentação que estaria reservada à lei. Não tenho dúvida, senhor presidente, senhores ministros, de que teria sido mais adequado que a Assembleia, que constasse do próprio corpo da lei as normas regulamentadoras. Não vejo, entretanto, embora reconhecendo a delicadeza da situação, não vejo, entretanto, como se possa afirmar a inconstitucionalidade desta delegação diante da não aplicação do artigo 81, parágrafo 1º da Constituição. E isso, pelo menos, neste juízo provisório que se faz em sede de medida liminar. E neste juízo provisório, me parece que seriam pertinentes considerações feitas também pelo ministro Celso de Mello, na já referida ação direta 1057, quando no trecho final do seu voto, ao analisar os requisitos para a concessão da medida liminar, faz observações que teriam cabimento, pelo menos em parte, ou que se adequariam, pelo menos em parte, à situação que vive o Estado de Tocantins. Dizia Sua Excelência, com efeito, suspensa eventualmente a aplicabilidade da lei ora questionada e considerando a inexistência de qualquer ato legislativo emanado do Congresso Nacional, paralisar-se-ia por completo o processo de escolha dos sucessores do governador e do vice-governador do Estado, prorrogando por período superior ao estabelecido pela própria Constituição, 30 dias a contar da última vaga, o prazo de permanência dos substitutos eventuais do chefe do Poder Executivo Estadual, com sérias consequências na vida político-institucional dessa unidade federada. E conclui Sua Excelência, dessa situação extraio mais uma razão, além daquelas de ordem jurídica já previamente expostas, para indeferir a pretendida suspensão cautelar de eficácia da lei ora impugnada, observando que, no caso, a hipótese configuradora do periculo in mora registrar-se-ia em sentido inverso, provocando, talvez, até danos jurídicos mais graves. Então, com essas considerações, senhor presidente, entendendo prejudicada a primeira ação direta, que o Ministério, a Procuradoria-Geral da República opina no sentido de ser indeferida a medida